Boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Dani Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio digital. Desmatamentos, exploração de minérios e de madeira ilegal tem tudo a ver com fluxos financeiros ilícitos. Quem é o responsável? Parte do dinheiro sujo dos crimes ambientais na Amazônia acabam em paraísos fiscais nos Estados Unidos. Como parar com isso? Esse é o tema do episódio 55 do É da Sua Conta. Meu nome é Alessandra Corap, sou do povo Munduruku. Eu sou coordenadora da Associação Indígena Pareri, que trabalha com 3 aldeias. A Alessandra Corap falou comigo por Zoom, diretamente da aldeia dela, e a conexão não estava muito boa. A gente nunca imaginava que o nosso rio, nossos peixes, que é a alimentação da gente, estivesse contaminado. Agora, o que afeta mesmo os territórios Munduruku desde os anos 1980 é o garimpo ilegal. E uma das mais graves consequências é a contaminação por mercúrio. O mercúrio é usado para separar o ouro das impurezas pelos garimpeiros e é despejado indiscriminadamente nos rios e solos. Falar só do mercúrio é falar de todo o ecossistema que está envolvendo a nossa vida, né? O impacto do garimpo, do meio ambiente, está envolvido em tudo, porque quando desmata, também o mercúrio ele vai para o rio, vai para os peixes e vai para o nosso corpo. Um dos alimentos dos Munduruku é o peixe, e como o peixe está contaminado por mercúrio, as pessoas adoecem. A primeira vez que ouviram falar da possível contaminação foi em 2016. Mas foram necessários mais 3 anos de burocracias para que as amostras de sangue fossem coletadas. E quando finalmente tiveram acesso ao resultado, 60% da população de 3 aldeias estava contaminada. Aí as mulheres olhavam assim, nós estamos doentes? Será que um dia eu vou poder engravidar ou vou ter medo de engravidar, né? Quer dizer, nosso leite está contaminado com mercúrio e nós estamos envenenando nossos próprios filhos, é isso? O médico olhava e disse isso. Infelizmente é. A saúde dos adultos, idosos, mas principalmente crianças e gestantes, foi gravemente impactada. O resultado dessas doenças que nós estamos sentindo hoje no nosso corpo, ela não impacta a vida que está no Congresso. O Congresso está querendo nosso território, quer explorar, quer minério, quer construir usina hidrelétrica, uma ferrovia, quer aumentar o desmatamento para plantar soja. E aí as mudanças climáticas entram também, né? Os garimpeiros são os que estão no território, diretamente afetando os Mundurukus. Mas, por trás deles, há uma rede de interesses privados, nacional e internacional, que lucra com ouro, outros minérios e explorações ilegais, como o ferro e a soja da Amazônia. Ah, mas as mineradoras é boa porque é legal. Tudo bonitinho, tá tudo no papel. Mas é pior do que garimpo. As mineradoras é cianeto. Eles usaram um garapé para botar cianeto, os animais morrer. Máquina chegando, homem chegando dentro do território, é pior que existe. Mineradora, dizendo que é boazinha, que planta floresta. Ele está fazendo aquele papel dele de mostrar para conseguir mais financiadores, para ele mais lucrar, dizendo umas palavras bonitas, né? Então a gente não sabe quem é pior, se é os garimpeiros, se é as mineradoras. Uma possível resposta para a pergunta da Alessandra é que o pior mesmo é aquele profissional que facilita que o dinheiro flua. Isso porque a atuação dos criminosos ambientais poderia ser limitada se não houvesse a possibilidade de lavar o dinheiro.
Alessandra Corap aponta ainda a responsabilidade do governo federal na invasão e contaminação dos territórios. Isso porque os povos originários não costumam ser consultados antes da entrada de uma mineradora, o que diz respeito à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que assegura a participação deles na tomada de decisões que impactam suas vidas. O governo está fazendo tudo errado, porque ele não está ouvindo os povos indígenas. Eles estão aprovando as leis, eles estão colocando pessoas falando bonito para fora, mas infelizmente dentro do território eles estão aprovando a entrada dessas mineradoras, petróleo, ferrovia dentro do território. O impacto vai ser quase a mesma coisa, porque o desmatamento que acontece, o mercúrio vai infelizmente para o rio. Mineração, desmatamentos, tráfico de madeira. Esses são exemplos de crimes ambientais que ocorrem com muita frequência na Amazônia. Agora, adicione a essa conta da destruição o crime organizado. Embora os narcotraficantes já usassem a rota amazônica para o escoamento de drogas, a partir de 2020, a Amazônia brasileira se consolidou como o principal corredor de escoamento de cocaína e de skunk, que é um tipo de maconha mais forte. Eu sou Ayala Colares Couto, geógrafo, pesquisador e professor da Universidade do Estado do Pará, também pesquisador e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e atualmente também atuo como diretor-presidente do Instituto Mãe Crioula, que é uma instituição voltada para a produção de informações cartográficas e científicas acerca das questões que envolvem os povos da floresta na região amazônica. Ayala, qual a importância da localização geográfica da Amazônia para a ampliação da presença do narcotráfico na região? A primeira questão tem relação, sim, com a localização geográfica, porque essa proximidade em relação os principais produtores de cocaína do planeta e que precisam exportar essa cocaína para a África, para a Europa, nesse caso Colômbia, Peru e a Bolívia. Isso acabou colocando o Brasil enquanto uma área de trânsito e a Amazônia enquanto uma rota obrigatória. As relações que se estabelecem a partir da fronteira do Brasil pela parte amazônica com esses países produtores de cocaína da comunidade andina, ela acabou, então, colocando a região numa posição extremamente estratégica para que essas redes possam, então, funcionar. A outra questão é o fato de que, nos últimos anos, também veio crescendo de forma considerável o consumo de cocaína no território brasileiro, e esse consumo, colocando o Brasil na condição de mercado consumidor e potencial, acabou, então, fazendo com que houvesse uma reorganização espacial da dinâmica das facções criminosas que passaram a enxergar a importância que essa região, nesse caso a Amazônia, tem não apenas para essa dinâmica global, mas também para o mercado nacional. Os crimes ambientais eles chegaram bem antes do crime organizado na Amazônia. Então nós já ouvimos falar de exploração ilegal de madeira, nesse caso com uma relação que se estabelecia a partir de uma necessidade de escoamento dessa madeira contrabandeada para a Europa e para os Estados Unidos. Nós já ouvimos falar de práticas de grilagem de terra, sobretudo terras para fins de especulação fundiária, o que acabou, então, inclusive construindo uma relação bastante conflituosa na zona rural dos estados da Amazônia, porque também se construiu um projeto de milicialização da questão fundiária. As milícias rurais que surgiram através das práticas de pistolagem, etc., que faziam parte dessa dinâmica de violência do campo. Então nós já tínhamos aqui esses crimes de queimadas ilegais, criminosas, só que dentro de uma estrutura que o narcotráfico ele não se conectava ou pouco se conectava. E essa conexão foi feita por facções criminosas da região, como a Família do Norte, mas também daquelas que antes estavam presentes só no sudeste do Brasil, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, de São Paulo, e o Comando Vermelho, CV, do Rio de Janeiro. Então, essa distribuição espacial de facções por todo o território da Amazônia, porque no Amapá nós também teremos facções
como a Unidade Criminosa Amapaense e a Família Terror do Amapá, vai fazer com que esses grupos comecem a se aproximar, então, das rotas que também são utilizadas para contrabandear manganês, cassiterita, para contrabandear madeira, vão se aproximar das áreas de garimpo, como aconteceu no caso de Roraima, tanto para a apropriação da área de exploração ilegal do ouro, quanto também para a comercialização de droga dentro do garimpo, nesse caso trocando a droga por ouro. E o crime organizado, que antes só traficava drogas ilícitas, agora também contrabandeia cassiterita e manganês, explora madeira, se apropria ilegalmente de terras públicas para especular, comercializar ou lavar dinheiro, plantar maconha, enfim. Essa conexão entre os crimes ambientais e o crime organizado ficou muito mais integrada a partir de 2020, ano da pandemia, e com Bolsonaro na presidência. Acabou fortalecendo muito mais esses grupos, porque eles perceberam que a fragilidade das políticas ambientais poderia fortalecer as ações do narcotráfico, dada toda a dificuldade que os órgãos de segurança pública passaram a ter para combater os crimes ambientais. Então, é diante dessa fragilidade que as relações elas vão, então, se consolidar. Porque, em termos financeiros, o crime organizado ele consegue ganhar muito mais e consegue se organizar a tal ponto de ter, inclusive, poder de influência sobre determinados grupos políticos em municípios de estados paraenses. O Ayala conta que cada facção criminosa atua de maneira diferente na região amazônica. A gente vai definir como narco-garimpo, e tendo o Roraima como exemplo. Ele consegue entender o quanto é importante arrendar terras no Pará para plantio de maconha, para diminuir a dependência, por exemplo, da maconha do Paraguai ou da produção no Nordeste, Pernambuco e Bahia, por exemplo. Então começa a arrendar terra para plantio de maconha. Já o CV do Rio de Janeiro controla as rotas do tráfico de cocaína e invade territórios dos quilombolas com a intenção de comercializar a terra deles. Temos exemplos de comunidades quilombolas aqui em Barcarena, no Pará, que o CV chegou na comunidade, a comunidade ainda reivindicando a titulação definitiva da terra, começaram a dividir, começaram a comercializar. Ou seja, enquanto as comunidades quilombolas a muito custo tentam conquistar o direito já garantido pela Constituição de ter suas terras tituladas e dessa forma garantir o futuro dos seus povos, o crime organizado invade suas terras, divide seus povos e comercializa ilegalmente os territórios que tradicionalmente são ocupados há muitas gerações por essas famílias. Então são modalidades criminais que elas vêm, de certa forma, até mesmo comprometendo o modo de vida dos povos tradicionais da Amazônia, vem diante do Estado, criando uma estrutura de coerção e intimidação que se dá por meio da violência e que, de certa forma, tem relação, sim, claro, com os crimes ambientais. Entrar em território quilombola por meio da violência e comprometer a vida dos povos tradicionais é também um crime ambiental. Agora, com relação às riquezas dali extraídas, quando existe controle das autoridades e se encontra alguma mercadoria ilegal, o Ayala explica que, embora o contrabando de madeira, ouro e outros minérios sejam crimes ambientais, as autoridades costumam penalizar severamente apenas o tráfico de drogas. Quando me perguntaram uma vez sobre essa questão de lavagem do dinheiro com ouro, aí eu até perguntei para a pessoa que me perguntou, mas será que é lavagem? Porque se o ouro já é legal, é contrabandeado, então uma atividade legal não lava a outra atividade legal. Eu já vejo que hoje é uma questão realmente de negócio. Isso não serve só para o ouro, serve para a madeira também. Porque o valor que se agrega à madeira, que sai contrabandeada aqui do Pará, ou do Amazonas, ou do Mato Grosso, e que é esquentada num município qualquer na Amazônia, e que chega até Miami, é um lucro extremamente exorbitante. Esquentar a madeira é um termo que parece com lavagem de dinheiro. Significa que ela foi extraída de uma reserva ou área em que não se pode cortar árvores. Foi transportada clandestinamente até uma área onde há autorização para o corte e, a partir dali, saiu para o mercado da Europa ou Estados Unidos com documentos, nota fiscal, como se fosse legal. Nesse caso aí, madeira e cocaína, então por que não dizer que é uma atividade ilícita que ocorre de forma clandestina, que vem se somar à estrutura econômica do crime organizado? A exploração ilegal da madeira, minérios e drogas ilícitas deveriam ser coibidas da mesma maneira. Acontece que crime ambiental
e narcotráfico são abordados de maneiras distintas pelas autoridades. Quando se encontra num porto sendo escoado para a Bélgica, madeira e cocaína no meio, tem que entender que há uma conexão aí. E geralmente o que acontece, e eu ouvi isso de agentes de segurança pública que já participaram dessas operações, é que separa as coisas. Então vai para um lado a madeira, vai para o outro lado a cocaína, e eles vão tratar daquilo de forma fragmentada. É um problema que, inclusive, eles mesmos encontram nas operações, porque se encontra manganês, cassiterita e cocaína indo para a Europa, numa embarcação, eles separam, né? Vão colocar crime de tráfico de drogas, mas não conseguem conectar o crime de tráfico de drogas com os crimes ambientais. As facções criminosas estão próximas aos territórios quilombolas e indígenas, nos estados do Pará, Amazônias, Roraima e Acre. Como consequência desses crimes, a taxa de morte violenta intencional na Amazônia é 54% superior ao resto do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Faltam policiais, mas faltam também políticas públicas e modelos alternativos de desenvolvimento para que as populações possam viver com dignidade. É fundamental que as máquinas sejam apreendidas e os garimpeiros sejam tirados dos territórios indígenas. Mas e depois? Como é que eles vão sobreviver? Na opinião de Ayala, é preciso que sejam criadas oportunidades para que essas pessoas possam trabalhar em outras atividades e para que, de fato, possam sair do garimpo. A gente tem, claro, hoje um discurso de agir para defender a floresta, para defender os povos da Amazônia, as operações, de tirar os garimpeiros do território indígena, mas ao mesmo tempo a gente tem que destacar que é preciso também ver quais são as possibilidades de oportunidades que devem ser criadas dentro de um modelo sustentável de desenvolvimento, ou que aquele município que depende do garimpo possa ter uma outra alternativa que permita com que esse garimpeiro que for tirado do garimpo ele possa ter uma outra possibilidade. Ao mesmo tempo também entendendo que esse garimpeiro sai de Roraima e vem para Jacareacanga, vai para Itaituba, vai para Amapá, eles ficam nessa mobilidade. Então, o garimpeiro que é expulso de uma área vai procurar ouro em outro lugar, já que essa é a maneira que ele encontrou para sobreviver. É uma situação muito complexa, mas que se resolveria com vontade política. E por falar em vontade política, países da região precisam cooperar entre si, pois se o Brasil agir sozinho, não conseguirá combater o crime. Que a segurança pública, no caso, pensada para a Amazônia, ela tem que começar a pensar na conexão que tem que estabelecer entre a segurança pública do Brasil, na Amazônia, com a segurança pública dos países vizinhos, porque tu tem essa conexão transnacional. E o maior exemplo disso é o avanço de facções colombianas para atuar dentro do território brasileiro pelo Amazonas e o avanço de facções da Venezuela também para atuar dentro do território brasileiro, bem como também cada vez maior a presença de venezuelanos trabalhando para facções brasileiras em estados da Amazônia, a exemplo do estado do Amazonas, inclusive. O sistema financeiro e sua rede internacional são facilitadores de crimes ambientais. Seria muito mais difícil a lavagem de dinheiro acontecer se advogados, contadores, banqueiros parassem de facilitar esses mecanismos de lavagem de dinheiro e, consequentemente, a manutenção desses crimes. Mas, Grazi, aonde vai parar esse dinheiro dos criminosos, incluindo aí o dos crimes ambientais cometidos na Amazônia? Grande parte do dinheiro desses crimes é lavado nos Estados Unidos da América. Os dados são de um relatório lançado em outubro de 2023 pela FACT Coalition, que é uma rede de organizações justiceiras fiscais nos Estados Unidos. O relatório traz também dados da Interpol, que revelam que estes fluxos financeiros ilícitos representam pelo menos 281 bilhões de dólares de rendimentos anuais para os criminosos. Dinheiro que transita facilmente através de uma rede de sigilo e paraísos fiscais globais, como explica Vivian Calderoni, coordenadora de programas e pesquisas no Igarapé, Instituto Brasileiro aliado da FACT Coalition. Os crimes ambientais, especialmente aqueles
perpetrados na Amazônia, eles são percebidos como de alto lucro e baixo risco pelas organizações que o operam. Eles têm um impacto financeiro muito grande, porque na maior parte dos crimes ambientais, os bens só têm valor quando ingressam na economia formal. Como um dos maiores facilitadores de corrupção global, apontado no Índice de Sigilo Financeiro da Tax Justice Network em 2022, os Estados Unidos têm sido um porto seguro para fluxos financeiros provenientes de crimes ambientais cometidos na região amazônica e que contribuem para a degradação ambiental e as alterações climáticas, bem como ameaçam a segurança nacional e a segurança pública. O ouro, outros minérios, a madeira, a pecuária, a agropecuária, tem alto valor quando são inseridos no mercado formal. Então, é fundamental que eles ganhem um banho de legalidade para que eles ganhem, então, valor de mercado, tanto para serem comercializadas nacionalmente quanto internacionalmente. Aliás, os crimes ambientais afetam diretamente os povos e comunidades tradicionais amazônidas, mas os efeitos climáticos se sentem no país todo. As terríveis ondas de calor e tempestade que estamos vivendo no Brasil, em especial nesse novembro de 2023, são decorrentes da degradação ambiental no Cerrado e na Amazônia. Crime ambiental é o terceiro maior tipo de atividade criminosa no mundo. Além dos impactos na natureza e para as populações, os crimes ambientais também prejudicam a economia. Vivian, que tipo de crimes são praticados de forma a permitir que o dinheiro sujo seja inserido na economia formal e usufruído por criminosos ambientais? As fraudes, a corrupção e a lavagem de dinheiro. Esses são 3 crimes essenciais para dar essa aparência de legalidade, em que são fraudados documentos sobre a origem, por exemplo, desses bens florestais, ocultando as origens ilícitas e colocando, então, nesses documentos oficiais, porém fraudados, uma origem lícita, legal, que possibilite, então, que ele seja comercializado. Esse é um dos exemplos muito comuns. Cada cadeia produtiva tem os seus pontos de atenção. E os Estados Unidos são responsáveis por facilitarem os fluxos financeiros ilícitos. É o que mostra o relatório da Fact Coalition. Quanto menos as instituições estiverem preparadas para identificar os fluxos financeiros ilícitos, mais fácil ficará. É fundamental que hajam políticas de transparência, de rastreabilidade, políticas, ferramentas, instrumentos que possam identificar operações de risco, operações suspeitas, para que então o sistema anti-lavagem de dinheiro de cada país possa operar em todas as suas dimensões: preventiva, de inteligência financeira, os reportes que as entidades obrigadas a comunicar operações suspeitas enviam às unidades de inteligência financeira, investigação, aplicação da lei e sanções. Por um lado, os Estados Unidos têm uma forte estrutura de combate à lavagem de dinheiro, mas, por outro, permite o uso de entidades anônimas e tolera a não adequação de advogados e contadores nas regras de combate a este crime. Esses elementos tornam o país um grande receptador de fluxos financeiros ilícitos provenientes de crimes ambientais, como demonstra o relatório da Fact Coalition. É fundamental que essas instituições e essas normas estejam cada vez mais conectadas, cada vez mais priorizando o olhar para o combate à lavagem de dinheiro e à corrupção advinda dos crimes ambientais, especialmente aqueles ocorridos na Amazônia. Então, essas instituições elas precisam ter avaliações setoriais de risco, red flags associadas para as questões que operam dentre as cadeias criminosas ambientais. Esse é um esforço que deve partir de cada país, mas também no cenário regional e global. Cada país tem suas particularidades, porém, todos eles têm instituições, legislações, normas dedicadas à prevenção, à punição e investigação da lavagem de dinheiro. Mas um problema que aflige toda a humanidade e, por óbvio, também as instituições governamentais é a falta de comunicação entre os órgãos, que poderia acabar com o fluxo financeiro ilícito. Fundamental a cooperação entre agências nacionais para que esse serviço de inteligência, de investigação e que é muito baseado também nos reportes de operações suspeitas, possam operar de modo eficiente.
estejam realmente priorizando a questão dos crimes ambientais e que possam, então, dar vazão e identificar esses fluxos financeiros ilícitos ou suspeitos, para que depois, na justiça, seja discutida, de fato, se são ilícitos ou não. Então, essa comunicação entre agências, entre as unidades de inteligência financeira, entre os órgãos de investigação como a polícia e o Ministério Público e as autoridades ambientais precisam se estreitar. Atualmente, nos Estados Unidos, é mais fácil abrir uma conta secreta do que fazer uma carteirinha na biblioteca pública. Por isso, o relatório da Fact Coalition recomenda que os Estados Unidos acabem com o sigilo financeiro excessivo e com a imensa facilidade de abrir empresas anônimas e torne todo o processo muito mais transparente. O dinheiro sujo dos crimes ambientais acaba chegando aos paraísos fiscais e, a partir dali, com mecanismos de lavagem de dinheiro, conseguem entrar no mercado formal. A gente já falou algumas vezes nesse episódio em fluxo financeiro ilícito, mas como se define? Quem responde é a Florência Lorenzio, pesquisadora da Tech Justice Network. Quando a gente está falando de fluxos financeiros ilícitos, a gente está falando de transferências financeiras que são proibidas, já seja pela letra da lei, por alguma regulamentação, mas também pelo costume. E aí, o que eu quero dizer com isso? Fluxos financeiros ilícitos é um conceito propositalmente amplo que tenta dar conta de uma dinâmica dual desses fluxos financeiros. Por um lado, você tem fluxos financeiros que são estritamente legais. Aqui eu estou falando de fluxos tipificados como lavagem de dinheiro ou dinâmicas de evasão fiscal estrito sensu. Porém, esse conceito também tenta dar conta daqueles fluxos financeiros que, se bem não estão estritamente em contra da letra da lei, eles estão indo de encontro com o espírito da lei. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em dinâmicas de elisão fiscal, na qual, por exemplo, uma empresa transfere seus lucros, seus benefícios para jurisdições de baixa ou nula tributação. Na teoria, elisão fiscal é o que não está configurado exatamente dentro do crime de sonegação fiscal, mas está ali, muito próximo. Um exemplo é o uso de trusts, em que não se sabe quem são os reais donos de uma empresa. E são justamente essas brechas legais que advogados e contadores usam e que acabam, inclusive, permitindo os fluxos financeiros ilícitos. Só que, na prática, muitos especialistas dizem que a diferença entre evasão e elisão fiscal é que a evasão já foi investigada e a elisão é tudo que ainda não foi. Então, é por isso que nós costumamos chamar os dois de abuso fiscal. Eu acho que um ponto de partida é que todos os países garantam que as empresas ou outras entidades legais que operam no seu país, pensando em trusts, fundações, etc., que todas elas tenham um grau suficiente de transparência sobre quem são os seus proprietários legais, mas também beneficiários finais. A gente precisa saber quem são as pessoas que estão se beneficiando dessas transações e que, em última instância, portanto, estão se beneficiando desses crimes ambientais. Esses fluxos financeiros ilícitos, e mesmo aqueles advindos, por exemplo, de lucros de multinacionais, ocorrem tão facilmente pela falta de transparência fiscal. Ao saber que podem usar empresas secretas e paraísos fiscais, criminosos se sentem tranquilos para seguir destruindo a Amazônia e enviar seu dinheiro sujo através desses mecanismos, para países onde conseguem lavar dinheiro e usar de forma legal o dinheiro vindo do crime. Por exemplo, um traficante de madeira da Amazônia pode ter uma empresa em Delaware, nos Estados Unidos, e ninguém nunca saberá a origem da sua fortuna, caso não se saiba quem é o beneficiário final da empresa. Por isso, a importância desses registros, que podem ser de acesso somente das autoridades estatais, mas é preferível que sejam públicos. Mas afinal, de que forma um país garante que os tributos estão sendo pagos de maneira justa? É que é muito importante que a informação sobre as empresas que operam nos nossos países seja pública, né? A gente está falando de registros públicos de beneficiários finais, que isso permite, por exemplo, ativistas ligados à causa ambiental a saber quem de fato está ganhando com o desmatamento, com a poluição,
quando o resto da sociedade, obviamente, está perdendo, né? Os registros de beneficiários finais, eles têm que dar conta não só das empresas ou entidades legais que são estabelecidas no país, dentro do marco legal do país, mas também daquelas empresas que são estrangeiras que estão operando no país. Uma coisa que alguns registros de beneficiários finais ainda não estão tomando em consideração de forma muito efetiva. Além dos registros públicos dos beneficiários finais das empresas, a Florência explica que é fundamental reformar a definição de crime de antecedente nas leis de lavagem de dinheiro para incluir o crime ambiental. Mas, antes de avançar, o que é crime antecedente, Florência? Crime antecedente são esses crimes que são cometidos e que, uma vez que a pessoa tenta ocultar as receitas desses crimes, ela está cometendo crime de lavagem de dinheiro. Definições comuns de crime antecedente envolvem, por exemplo, crime organizado, evasão fiscal, também podem envolver tráfico de drogas, o financiamento do terrorismo. E tudo isso opera como um crime antecedente que depois, se a pessoa tenta ocultar a origem desses fundos, ela está cometendo crime de lavagem de dinheiro. A redefinição do que é crime antecedente é importante para que se dê conta das diferentes naturezas dos crimes ambientais. Crimes ambientais nem sempre estão compreendidos nessa definição, então é muito importante que os países se assegurem que eles possuem uma boa definição de crime antecedente nas suas legislações de anti-lavagem de dinheiro. Outro mecanismo fundamental de combate aos crimes financeiros e ambientais é a troca de informação entre os países. A gente está falando de dinâmicas que elas operam entre diferentes países, então é muito importante que os países tenham um bom marco de intercâmbio de informação, idealmente com todos os países, porque se você tem uma brecha, a pessoa que está querendo ocultar vai usar essa brecha. Mas, no mínimo, os principais países com os quais existem canais de atividade econômica intensa, é importante que esses canais de intercâmbio de informação estejam em muitas boas condições. Como os países poderiam usar essas informações trocadas para promover proteção ambiental? Que elas possam usar essa informação também para conduzir investigações de crimes de outra natureza. Então, por exemplo, se a Autoridade Tributária do Brasil, a Receita, receber informações suspeitas sobre determinadas contas bancárias no exterior, é importante que ela tenha um marco legal que permite ela usar essa informação para analisar crimes de natureza ambiental, crimes de lavagem de dinheiro, enfim, dar um uso mais ampliado para essa informação que acaba ficando, senão, muito compartimentalizada no âmbito do Estado. Os crimes contra a natureza precisam estar mais presentes na política global, nos diálogos sobre mudanças climáticas, segurança nacional e segurança pública. Os Estados Unidos, como principal fornecedor de sigilo financeiro, têm um papel crucial a desempenhar e têm que passar a negar ser um refúgio financeiro seguro aos criminosos que degradam nosso meio ambiente. Todas as medidas fiscais apontadas no relatório da Factualation e também aquelas que a Florência trouxe neste episódio podem ser usadas como ferramenta para combater os crimes ambientais e precisam ser implementadas o mais breve possível. Temos uma boa notícia! Que em 22 de novembro de 2023 tivemos um marco histórico para que essas medidas de fato venham a acontecer. Foi aprovada a resolução apresentada pelo Grupo Africano, que leva à construção de uma convenção tributária global na ONU. Sim, que sempre falamos aqui em diversos episódios, que é muito importante porque vai permitir que todos os países possam participar da sua construção e tomada de decisões. Agora é pegar todo o ânimo dessa vitória e transformar em motivação para seguir na construção da convenção. Garantir o orçamento necessário na reunião do 5º Comitê da ONU em dezembro de 2023 e depois nas diversas reuniões do comitê responsável pela convenção. Vem trabalho, mas também possibilidade de muita justiça fiscal global. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fuller. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até a última quinta-feira antes do Natal.